Na política, nem tudo é preto. Nem tudo é branco. Para se entender o que acontece nessa capital federal, tem que se entender vários tons. Diversos tons de cinza. E para tomar um café conosco, basta ir ao site e adquirir a nossa canequinha. Acesse lá. Como será o cenário político-eleitoral do Brasil neste ano? Começa agora Brasília Já. Iniciando mais um conteúdo, como vocês sabem, estou sozinho essa semana, meu parceiro, o jornalista Rodolfo Lago, está num período de descanso, é justo, eu tive isso na semana passada, e voltamos hoje com as análises do que acontece em Brasília, mas hoje com um olhar para fora do Brasil. Por quê? Porque o candidato, ainda entre os candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump, conseguiu uma vitória muito significativa. Do ponto de vista simbólico nos Estados Unidos, ele conseguiu a vitória na primeira prévia republicana, que é justamente o momento que se define entre os pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos dentro do Partido Republicano, aquele que terá a sua maioria, ou seja, o nome escolhido por aqueles que são os seus partidários. Neste momento, Trump desponta como o candidato preferido entre os republicanos. Foi uma prévia num estado pequeno chamado Iowa, é um estado de cerca de 3 milhões de habitantes, porém, ele é muito simbólico. Por que isso? Porque essa primeira prévia dos republicanos, normalmente na história político-eleitoral dos Estados Unidos, é o que define aquele que vai continuar crescendo durante as demais prévias. Claro que Trump tem aí no seu calcanhar o governador da Flórida, o DeSantis. Porém, esta vitória e com um número recorde mostra que Trump deu uma boa largada. E que isso tem a ver com o Brasil. Nós também estamos no momento político-eleitoral do nosso país. Lembrando a vocês que teremos eleições municipais. As eleições municipais são importantíssimas do ponto de vista político brasileiro. Por quê? Porque o Brasil é feito nos municípios. É na cidade que a política de fato acontece, aonde o cidadão, cada um de nós, sente o benefício ou o malefício que vem do governo. E justamente o que nós falamos ontem é o que está acontecendo nas principais cidades brasileiras, porque o cidadão brasileiro, em especial no Sudeste, tem sentido uma perda da sua qualidade de vida, um aumento da violência, um aumento da pobreza. Nós falamos disso no conteúdo de ontem. E é justamente esse tipo de cenário que vai ser avaliado durante as eleições municipais desse ano. O cidadão, em cada uma das suas cidades, vai ver aonde a situação social está melhor, aonde a sua situação econômica está mais favorável e, claro, vai optar pelo lado político que a ele parece ser o mais favorável. E é neste momento que existe a disputa tão forte entre direita e esquerda, não somente nos Estados Unidos, com a vitória agora em primeiro momento de Donald Trump, mas também no Brasil com as eleições municipais. E é bom lembrar, um dos homens que conhece muito bem a esquerda brasileira, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, um homem polêmico, mas que conhece a política como ninguém, que é o ex-deputado José Dirceu, já declarou em entrevista no dia de ontem que justamente a questão da direita no Brasil está tendo um movimento de fortalecimento. Segundo Zé Dirceu, os partidos que compõem o Centrão, lembrando, os partidos que inclusive dão sustentação ao governo do presidente Lula, são justamente os partidos que mais tendem a crescer nas eleições municipais. E é claro, se crescerem politicamente, eleitoralmente, a partir do segundo semestre desse ano, esses partidos tendem a não fazer mais o que têm feito até hoje, ou seja, dar a governabilidade ao governo Lula, e podem ir para a oposição, podem começar a pensar em candidaturas próprias para as outras eleições, que são justamente as eleições nacionais, que não somente elegerão o presidente da República, mas os governadores estaduais e, claro, os deputados e senadores. Portanto, é um momento político-eleitoral muito importante no Brasil e que estes movimentos ao redor do nosso país, seja nos Estados Unidos ou como agora há pouco na Argentina, onde candidatos de direita ou são vitoriosos ou tendem a ser os candidatos preferidos nas eleições, isso também influencia o jogo político eleitoral no Brasil. Em especial porque o presidente da República tem uma base política no Congresso Nacional que é instável. A gente sabe, ela tem votado com o presidente, mas muitas vezes
por questões financeiras, por apoios de emendas, de cargos na esplanada dos ministérios. E isso tem de acabar. Chega uma hora que essa chamada fome é saciada. E aí, o que o governo vai oferecer para ter esse apoio? Se não for a força dos estados, a força dos municípios, a condição de mostrar que politicamente fez as entregas que foram prometidas nas eleições e que a população sente que é um governo que de fato está ajudando a melhoria da vida do país, se isso não acontecer, há muita dificuldade para a governabilidade do presidente da República no segundo semestre. Portanto, é um primeiro semestre decisivo, estratégico, necessário. E não é à toa que tanto o presidente Lula como o ex-presidente Bolsonaro já fizeram as suas agendas de viagem, estão saindo pelo Brasil. O presidente Lula, mesmo durante essa semana, vai correr vários estados, em especial no Nordeste. Bolsonaro já tem feito isso, por quê? Porque o país está polarizado. Será direita e esquerda nas próximas eleições, sejam nas municipais ou nas nacionais. E a questão das entregas políticas, das entregas econômicas e da melhoria social será, de fato, a pauta das eleições deste ano. No caso dos Estados Unidos, o momento é outro, com relação à escolha de Trump. Mas lá também há uma questão que influencia a nossa política. Lembrando a vocês que Bolsonaro, durante muito tempo, tentou ligar a sua imagem à do presidente norte-americano. Por quê? Porque quer se posicionar como o lado da direita. E, claro, os Estados Unidos, sendo o país que é, na importância que tem na geopolítica mundial, tendo um presidente de direita, acaba influenciando aqui o Cone Sul, ou a América Latina. Portanto, são movimentos que têm que ser olhados com muita atenção no momento que o Brasil vai ter as suas eleições municipais, iniciando apenas esse ano, mas com toda a visão político-eleitoral do que pode acontecer no país. Lembrando a vocês que sempre é muito importante para nós, ao final deste conteúdo, que você compartilhe, dê o seu like, mostre que você gostou deste conteúdo e também coloque ali a sua opinião, interaja conosco. Estamos aqui diariamente para fazer isso, analisar o cenário político do Brasil, em especial o que sai de Brasília. Agradeço a sua audiência e até amanhã.